E aí pessoal, beleza? Dessa vez aqui sem webcam, porque ela deu um probleminha aí, eu não consegui colocar ela. Como eu tinha que fazer a gravação da aula, então eu resolvi deixar sem mesmo para a gente poder dar sequência aí na nossa aula, beleza? Então na aula passada a gente fez algumas contas, alguns cálculos, a gente aprendeu um pouco sobre variáveis. Então aqui nesse exemplo simples aqui, eu criei uma variável nome, ela está armazenando um texto, então tem que ser entre aspas, beleza? E a idade está armazenando 36 anos aqui, ó, tá armazenando um número. E aqui embaixo está pedindo para imprimir. Então se eu der um Ctrl B, ele vai rodar nosso código, vai apresentar aqui embaixo. Ó. Caso eu queira colocar tudo numa linha só, num print só, eu vou colocar aqui, ó, print, vou abrir parênteses. Vou colocar, por exemplo, meu nome é... Aí aqui eu coloco uma vírgula e escrevo o nome. O que ele vai fazer? Ele vai pegar o valor lá da variável nome e vai escrever na tela logo à frente ali do meu nome é. Vou colocar outra vírgula, porque eu vou continuar escrevendo o texto aqui, ó. Meu nome é ponto. Tenho tantos anos, né? Tenho idade, vírgula, tenho 36 anos. Beleza? Então o nome desse procedimento aqui é concatenação. Então a gente está pegando um texto aqui, meu nome é, e a gente está concatenando, está juntando com uma variável. Então na hora que a gente for rodar o nosso código, ele vai imprimir o valor que tem armazenado dentro da variável. Então vou dar um Ctrl B aqui, ó. Ele deu um erro, foi até legal ter dado esse erro aqui, ó, porque faltou um detalhezinho aqui, né? A gente abriu parênteses, mas não fechou aqui no final. Então ele mostrou o erro aqui, ó. O legal do Sublime é que ele aponta a linha. Já quando a gente está trabalhando com o Arduino, ele mostra mais ou menos aonde está o erro. Aqui ele mostra onde que está. Vou fechar aqui parênteses. Agora vou rodar novamente, Ctrl B. Agora deu certo. Meu nome é Fábio, tenho 36 anos. Beleza? O que a gente vai ver nessa aula aqui vai ser como a gente faz para criar uma função. Igual lá no Arduino, a gente vai trabalhar bastante com isso aí, né? A gente vai pedir, por exemplo, o sensor fazer uma leitura. Então, a gente precisa ter uma função e ele vai executar, né, comandos para o sensor fazer a leitura e ele armazenar esse valor para a gente da leitura. Por exemplo, a distância, quando a gente utiliza um ultrassônico, se a gente utilizar um sensor de umidade, qual que é a umidade do solo, e assim por diante. A gente criar uma função aqui no Python, a gente vai digitar df. Vocês podem ver que aqui ele já colocou, já destacou aqui na frente, né? Function, seria função. df, eu coloco o nome da função. Vou criar uma função bem simplesinha aqui, que é para somar dois números. Então, somar, soma. Esse nome aqui pode ser o nome que vocês quiserem, viu? Pode ser somar, pode ser soma. O nome da função vocês que atribuem. Então, como vai somar dois valores, o primeiro valor vai ser o x, o segundo valor vai ser o y. E aqui na frente eu coloco dois pontos. Lá no Arduino a gente usava chaves, né? Aqui é dois pontos. Vou pressionar um Enter. Pode ver que automaticamente ele já deixou esse espaço aqui no início. Ó. Esse espaço seria um tab. Vai estar aparecendo aqui na tela a tecla tab. Beleza? Então, dependendo aí a plataforma que vocês estiverem utilizando, programação, né, a IDE que vocês estiverem utilizando, ele não vai dar esse espaço. O cursor ele vai estar piscando aqui no começo. Ó. Então, vocês precisam dar um tab para dar esse espaço aqui, senão não vai funcionar o código, beleza? Se vocês derem dois espacinhos, por exemplo, também não vai funcionar. Precisa ser a distância de um tab. Então, aqui, ó, como a gente vai fazer a soma, o que a gente vai fazer? A gente pode fazer direto já, né? Print, ele imprimir na tela, x mais y. Prontinho, então a gente já tem a nossa função. Quando eu for somar, então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Vou dar um soma, é o nome da função. Vocês podem ver que ele até reconheceu, né? Conforme a gente vai digitando, ó, olha lá, ele já até reconheceu aqui a nossa função. Ó. Soma. Agora eu preciso passar dois valores. Então o primeiro valor vai ser o quê? Sei lá, 250, vou inventar um valor qualquer, vírgula.
segundo valor, 316. Beleza? Inventei 2 valores aqui. Vou dar um Ctrl B. Olha lá, prontinho, ó, 556. Se fosse a média, por exemplo, a gente quer calcular a média aqui de três números, por exemplo. Vamos criar uma outra função aqui então. Ó. Média. 3 valores, né? Então vamos colocar aqui, ó, x, y e z. 2 pontos. Tá, como que a gente calcula a média então? Vai dar um print aqui. O que a gente vai imprimir? A gente vai imprimir. A gente vai abrir outro parênteses, né? Porque a gente vai fazer primeiro a soma. Seria x mais y mais z dividido por 3, correto? Aí ele vai realizar primeiro a soma aqui, depois ele vai fazer a divisão. Enter aqui. Vou executar a função agora, a função média, e vou passar 3 valores aí, ó, 7,6,8. Pressionar Enter agora, média 7. Beleza? Conseguiram entender? Então aqui tem esse detalhe da vírgula aqui, ó, porque a gente está passando esse valor aqui para a função aqui em cima. Ele vai armazenar nessa variável aqui, ó, x, valor 7, valor 6 na y e o valor 8 na z. Aí aqui embaixo o que ele vai estar fazendo? Ele vai estar somando primeiro, por isso que eu coloquei entre parênteses, para depois ele realizar a divisão. Se aqui fora eu pedir para ele imprimir, por exemplo, vamos imaginar que eu passei esses valores aqui. Aí na linha de baixo eu coloco aqui, ó, print x. Vamos dar um Ctrl B aqui, ó. Ele vai dar ele vai trazer para a gente aqui uma mensagem de erro. Porque lá no Arduino, não sei se vocês lembram, eu expliquei sobre variável global e variável local. Então, o que acontece com o x aqui, ó? Esse x, a variável x, foi criada para executar só essa função aqui, ó. Depois que essa função é executada, o x ele é destruído. Beleza? O x, o y e o z. Ó. Então, eles só vão funcionar só aqui dentro dessa função. Beleza? Agora, se eu criasse fora, vamos imaginar que aqui em cima eu crio uma variável x, por exemplo, que recebe 0. Beleza? Se eu clicar aqui embaixo, ó, você vê print x. É um Ctrl B. Olha lá, agora ele vai imprimir. Ele armazenou, no caso, 7 dentro dessa função x aqui, ó, mas essa função x aqui ela é destruída. Então, depois que ele executar aqui a função, ele vai destruir o x, o y e o z. Só que aqui fora eu criei uma variável global, que eu posso utilizar ela em qualquer lugar do meu código. Onde eu falei aqui que o x está valendo 0. Então, na hora que eu peço para imprimir aqui, ó, ele vai procurar nas variáveis globais, ele vai localizar o x valendo 0 e ele vai imprimir 0 aqui embaixo para a gente. Se eu pedir para ele imprimir o y, não vai dar certo, tá vendo? Porque o y está aqui dentro, foi destruído. Então, no começo é um pouquinho complicado para de entender variável local, variável global, mas é só entender dessa forma que eu expliquei para vocês. Quando a gente cria uma variável dentro de uma função, nesse caso aqui, depois ela é destruída. Essa variável só vai ser útil para essa função. A gente pode estar fazendo aqui também, calculando, por exemplo, um gasto que o carro vai ter numa viagem, por exemplo. Ele vai viajar aí, vou chutar aí 500 quilômetros, e esse carro ele tem um consumo médio aí de 12 litros e meio, por exemplo, por quilômetro. A gente fazer um cálculo aí para ver quantos litros a gente vai gastar nessa viagem. Então vamos colocar aqui, ó, consumo. Estou inventando aqui o nome de uma variável. A variável vocês podem inventar o nome. Fala consumo, vou atribuir um valor a essa variável. Então consumo, como eu tinha dito, é de 12 litros e meio. Eu posso até colocar um comentário aqui na frente, ó. Comentário eu coloco com cerquilha. Então, quilômetros por litro. Então, aqui no caso vai ser 12 quilômetros e meio por litro. Esse carro consegue fazer. Vou dar um Enter aqui. Abaixo eu vou colocar a distância. Criar uma variável chamada distância.
quantos quilômetros esse carro vai percorrer? 500, beleza? Então eu coloco aqui embaixo uma outra variável, poderia fazer direto, mas vou fazer na variável para ficar mais fácil para vocês entenderem. Então quantos litros serão necessários aí para a gente realizar essa viagem? Então o que eu vou fazer aqui, ó, distância dividido por consumo. Aqui, ó, como ele já está mostrando aqui embaixo o nome da variável, eu posso pressionar o Enter que ele termina de preencher para mim. E aqui embaixo vai imprimir. Vou pedir para o Python escrever para a gente aí o cálculo que ele realizou logo acima. Vou colocar aqui, ó, serão gastos vírgula. Aonde que está a nossa resposta? Ó, ele fez o cálculo e jogou a resposta para dentro da variável litros. Então, vou colocar aqui, ó, litros. Na viagem. Vou dar um Ctrl B aqui, ó. Serão gastos 40 litros na viagem. Então tem várias contas de matemática que a gente faz aqui. A gente pode estar criando funções aí, fazendo as contas aqui na linguagem Python, praticar. Vocês viram que a gente não precisa fazer o cálculo, né? O próprio Python ele realiza o cálculo para a gente. A gente precisa pensar apenas na lógica, como que a gente vai criar essas funções aqui. Então isso aqui dá para a gente transformar numa função, ó. Então como que a gente faz aqui, ó? Vou apagar, vou dar um Ctrl X aqui para recortar e vou colar aqui embaixo. A gente usar como cola. Então para criar uma função a gente coloca o quê? df. Vou colocar o nome da nossa função vai ser viagem. Então viagem a gente vai precisar passar no caso o consumo. Vou criar uma variável chamada c e uma variável chamada d para representar a distância. Eu poderia escrever aqui consumo distância, mas vou deixar só C e D. 2 pontos. Abaixo aqui eu vou dar um tab. Ele vai fazer o nosso cálculo, né? Eu posso aqui dentro criar uma variável litros que vai ser usada só, no caso aí para essa função, não tem problema. Depois ela é destruída. E aqui em vez de colocar distância, né, ó, eu vou colocar D. E o consumo eu vou colocar C. Beleza? Aqui eu preciso dar um tab de novo, para alinhar certinho meu texto. Então, se eu não colocar o tab aqui no começo, vai trazer uma mensagem de erro, vai aparecer para a gente aí. E aqui embaixo a gente precisa executar a nossa função. Então, eu vou colocar viagem, vou pressionar Enter, e eu preciso passar 2 valores. Então, o 12.5 e 500. Beleza? Preciso passar o consumo e a distância. Então, aqui eu vou até colocar, ó, consumo primeiro, depois distância. Se eu pressionar um Ctrl B, olha lá, ele realizou o código. Vou mudar o valor aqui, vamos colocar aqui, nosso carro ele faz só 10 km por litro e a gente vai fazer uma viagem um pouco mais distante, 750 km. Então eu passei o consumo primeiro, ó, vírgula, 750 que é a distância. Então o 10 vai ser armazenado dentro de C e o 750 dentro de D. Então C e D, depois que essa função for executada, essas variáveis aqui são destruídas. Assim como a variável litros também será destruída. Então aqui eu estou pedindo para ele fazer a conta, ó, D dividido por C. Ele vai armazenar dentro da variável litros, ele vai imprimir aqui. Acabou essa função aqui, ele vai destruir essas 3 variáveis aqui, a C, a D e a litros. Eu vou dar um Ctrl B aqui, para ver se funcionou. Olha lá. Serão gastos 75 litros na viagem. Beleza? Olha lá. Tanto é que se eu digitar aqui abaixo litros, ó, pedir para ele imprimir o que tem dentro da variável litros, escrever para a gente ali embaixo, ele vai trazer uma mensagem de erro. Beleza? Então, litros, ela só é válida aqui dentro. Acabou a função, já era.
E o nome da função aqui, ó, nome viagem, eu que criei. Vocês podem colocar o nome que vocês quiserem. Igual aqui em cima eu poderia estar colocando, ó, consumo e distância. Aí eu vou ter que alterar aqui embaixo também, ó. Distância, consumo. Vou dar um Ctrl B. Funcionou certinho. Vou apagar o código aqui. Por aqui, ó, vamos fazer de novo a função média, só que dessa vez a gente vai pedir para a função retornar para a gente um valor. A gente vai colocar df, escrever o nome da função, função média. A gente vai colocar aqui, ó, N1, nota 1, nota 2, nota 3, nota 4. Vamos pegar a nota aí dos 4 bimestres, no caso. 2 pontos. Embaixo vou colocar criar uma variável, que vai ser destruída depois, né? Vai servir só para só vai funcionar aqui nessa função. Então x, como que a gente calcula a média? N1 mais N2 mais N3 mais N4 dividido por 4. Beleza? Coloquei entre parênteses aqui para ele realizar a primeira soma, depois ele dividir por 4. Logo abaixo eu preciso colocar, ó, return x. Então ele vai fazer todo esse cálculo, aí ele vai pegar o valor que está dentro de x e vai mandar de volta para a gente. Então como que isso vai funcionar? Aqui eu vou criar uma variável chamada m, que é onde ele vai guardar a média. Então eu vou chamar a função média e vou passar as notas, ó, 7, 4, 6 e 8. Então, se eu der um Ctrl B aqui, ó, não vai acontecer nada. Mas ele executou, não deu erro nenhum. Então, vou usar o comando print para ele escrever o que tem dentro da variável m. Vou dar um Ctrl B agora. Olha lá. 6,25 a média. Beleza? Se eu aumentar um pouquinho a nota aqui do camarada, né? Vamos colocar um 9 aqui. Ctrl B. Olha lá, a média 7,5. Beleza? Então aqui, ó, o que ele vai fazer? Primeira coisa que ele vai fazer vai ser realizar essa função aqui, ó, média. Ele vai passar esses valores aqui, ó, N1, N2, N3, N4. Beleza. Aí ele vai criar uma variável chamada x. Ela vai guardar o que para a gente? N1, N2, N3, N4. Ele vai somar, dividir por 4 e vai guardar o valor dentro de x. Aí eu estou pedindo para ele retornar esse valor x para a gente. Então, na hora que ele retorna, vai fazer o cálculo, ele vai retornar o valor aqui para a gente, e esse valor vai ser armazenado dentro da variável m. Depois eu estou pedindo para ele escrever a variável m. De início, parece ser um pouco complicado, né? Que é a primeira vez que vocês estão vendo, mas o legal é vocês assistirem várias vezes aí, até vocês conseguirem entender certinho como funciona. Isso aqui vocês vão usar bastante no Arduino. Outra função que a gente não trabalhou no Arduino ainda, mas já vou adiantar aqui no Python, é o seguinte, dá para a gente utilizar uma estrutura de condição para ver se o aluno ele foi aprovado ou não foi aprovado. Vou imaginar que a média, aí para o aluno ser aprovado, ele tem que tirar pelo menos 7, de 7 acima para ele ser aprovado. Então aqui, ó, vou só tirar essa linha. Ele realizou a média, guardou aqui o valor dentro do m. Aí eu vou usar uma estrutura de condição, ó. If. If seria, no caso, se. Se. Aí na frente eu coloco m for maior ou igual a 7. O que vai acontecer se for maior ou igual a 7? 2 pontos. Enter. Eu vou pedir para ele imprimir aluno aprovado. Se não, vai imprimir aluno reprovado. Beleza? Então a estrutura do if ele é bem simplesinho. Ó. Se ele vai pegar o valor de m, ó,
for maior ou igual a 7, ele vai imprimir isso. Esse else, vocês podem interpretar como senão. Senão, ele vai imprimir isso aqui. Então, vou dar um Ctrl B. Aqui faltou só um detalhezinho que eu esqueci de colocar os 2 pontos aqui, ó. Então, tanto na função aqui, ó, escreveu a função, lá no Arduino a gente usava chaves, né? Aqui a gente coloca apenas o 2 pontos. Mesma coisa no if, ó, a gente colocou a função aqui e colocou 2 pontos na frente. Senão, a gente precisa colocar o 2 pontos aqui também. Olha lá, agora ele vai rodar. O aluno foi aprovado. Eu vou diminuir a nota do aluno aqui, ó. 9, ele tirou um 4. Dá um Ctrl B. Olha lá, o aluno foi reprovado. Eu posso até aqui antes imprimir, né, para ver qual que foi a média do aluno. Ó. 20. Média igual a... Aí eu coloco o valor aqui, M, ó. O valor que foi armazenado na M. Vou dar um Ctrl B aqui, ó. A média igual a 6,25, ó. O aluno ele foi reprovado. Então vamos aumentar aqui, ó. Vamos colocar um 8. Ctrl B. Olha lá. Média igual a 7,25. Aluno aprovado. Tranquilo, então? Ó, DF para a gente criar a função. Retornou o valor X. Ele fez o cálculo aqui, ele retornou o valor X. Esse valor que foi armazenado dentro de X, ele foi jogado dentro aqui da variável M. Foi armazenado dentro da variável M. Eu pedi aqui embaixo para ele imprimir, média igual, né, um textinho, e o valor foi armazenado dentro de M, e aqui embaixo eu coloquei uma estrutura de condição, né? Se o M for maior ou igual a 7, ele vai imprimir aluno aprovado. Se não, ele vai imprimir aluno reprovado. Beleza? Então a gente aprendeu bastante coisa nessa aula aqui, né? Criar função. Uma função que só vai executar, no caso, a gente poderia colocar um print aqui, ó. Em cima, ela só vai executar. Igual esse print aqui mesmo, ó, eu poderia colocar dentro da função. Eu poderia tirar daqui, ó. Colocar aqui em cima. Lá, print x. O print, né? Vamos colocar bonitinho, né? Média igual a x. Depois ele vai retornar o valor x, né? Armazenar dentro da variável m aqui, ó. E vai executar o command if. Vou dar um Ctrl B. Olha lá, não mudou nada, ficou a mesma coisa aqui, ó. Vou colocar um 4 aqui, Ctrl B. Olha lá, média. Então essa média aqui, ó, 6,25, agora ela está sendo escrita aqui em cima, ó, dentro da função. Então, caso vocês tenham dúvida, repassem várias vezes, assistam aí o vídeo com calma, façam anotações. Vocês viram que eu esqueci em alguns momentos aí de colocar alguns detalhes, como fechar parênteses, colocar os 2 pontos, dá erro. Vou aqui, por exemplo, vou tirar esses 2 pontos aqui de cima. Se eu der um Ctrl B, olha lá, ele vai dar uma mensagem de erro. Precisa ter os 2 pontos aqui. Se eu pedir para ele retornar e não falar o que é para ele retornar, vai dar uma mensagem de erro também, ó. Preciso colocar o valor aqui. Então é só ficar atento a esses detalhes aí. Quando a gente for passar aqui os valores que vão ser atribuídos aqui, as variáveis aqui em cima da função, a gente precisa separar por vírgula. E estrutura de condição aqui embaixo. Beleza? Tem muita coisa ainda para a gente estudar aí em programação, mas se vocês conseguirem entender esses conceitos básicos aqui de criar uma função, de fazer alguns testes de condição, aonde a gente usaria isso aí, por exemplo, no Arduino. Vamos imaginar que o robô ele está indo para frente, a gente tem um sensor de distância, Então vamos imaginar que esse sensor está checando a distância, o robô está quase para bater na parede. Então a gente poderia colocar uma estrutura de condição. Por exemplo, se a distância for menor que 10, o robô para. Aí ele muda a trajetória dele, ele vira para a esquerda ou vira para a direita para desviar do obstáculo.
ou se a gente for checar, no caso, a umidade do solo, dependendo do valor ele retornar, então a gente coloca uma estrutura de condição, né? Se o valor for tanto, o que vai acontecer? Ele vai abrir a irrigação, para liberar a água para a gente deixar o solo mais úmido. Se o solo já estiver bastante úmido, né? Olha lá, ó, se o solo estiver bastante úmido, ele vai fechar, no caso, o sistema de irrigação. Então dá para a gente utilizar esse C, aí vocês vão utilizar bastante mesmo. E funções, então, nem se fala. Para o robô ir para frente, por exemplo, vocês precisam criar uma função para o robô ir para frente. Para ir para trás, para a esquerda, para a direita. Para ele seguir uma linha no chão, a gente precisa criar uma função. Então o nosso código ele vai ficando cada vez maior. Vocês viram que brincando aqui no começo, o nosso código ficava com 5 linhas, 6 linhas no máximo. Agora já aumentou aqui para 11 linhas. Ó. E dá para a gente ir aperfeiçoando cada vez mais o código. Então espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa nas férias aí, tenta dar uma pesquisada. Vou tentar sempre estar atualizando aí esse canal. Esse canal eu vou deixar exclusivo aí para subir conteúdo para ajudar vocês nas aulas. Então sempre vou estar subindo material novo. Mas se vocês quiserem procurar no YouTube mesmo por linguagem de programação Python, tem várias pessoas que fizeram cursos aí, cursos bacanas, e disponibilizaram aí na internet, no YouTube, aí vocês podem estar assistindo também para ir aperfeiçoando, que aí quando a gente voltar, aí vocês já vão estar craque aí na linguagem. Beleza? Então, um forte abraço, é isso aí, até mais, tchau!